O Senhor Jesus faz a seguinte afirmação em Lucas, no capítulo 7. A quem muito perdoa, muito ama. A quem pouco perdoa, pouco ama. Se queremos entender e praticar o maior mandamento, que é amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, e se queremos amar mais, precisamos entender como o nosso amor pode crescer. Eu quero abordar nos próximos minutos um princípio que espiritualmente eu creio que podemos chamá-lo de dívida de gratidão. Fique conosco e o seu coração vai ser abençoado com esse entendimento. O que o Senhor Jesus nos ensina ali em Lucas capítulo 7, um episódio onde ele é recebido na casa de um fariseu, um homem muito religioso. Os fariseus eram a seita mais severa em termos de religiosidade, obviamente dentro do judaísmo. Ele é recebido por um fariseu. E daqui a pouco uma mulher que a Bíblia, o Evangelho de Lucas classifica como uma mulher pecadora, ela aparece no cenário. Ela derrama perfume sobre Jesus, ela chora sobre o Senhor Jesus, rega os seus pés com lágrimas, enxuga com seus cabelos, e isso gera crítica até do próprio Simão. O pensamento das pessoas é, se esse homem, Jesus, fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando ele, porque se referem a ela como uma mulher pecadora, uma menção, alguém que vivia como uma prostituta. Jesus aproveita justamente esse momento para fazer essa declaração. E diz, Simão, eu entrei na sua casa, você não me recebeu com um ósculo de boas-vindas, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés quando cheguei, um ato de hospitalidade e receptividade que deveria ter sido praticado. Ele diz, mas ela não cessa de regar ou de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os próprios cabelos. É depois disso que Jesus propõe uma parábola. Ele diz, um certo homem devia ao seu credor 50 denários, um outro devia 500 denários. E diz, ambos foram perdoados. Ele diz, qual dos dois você supõe que vai amar mais? Ele respondeu e disse, suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Jesus aproveita e diz exatamente, Simão. Ele diz, no reino espiritual não é diferente. A quem muito perdoa, muito ama. A quem pouco perdoa, pouco ama. Jesus aborda o princípio que eu gosto de chamar de dívida de gratidão, que é a dívida de gratidão. É aquele momento onde eu e você emocionalmente nos encontramos num lugar onde o constrangimento fala tão alto que nós nos sentimos devedores de uma resposta de gratidão a alguém que fez algo por nós. Em 1993, eu salvei uma pessoa que estava se afogando na praia. Entrei para buscá-lo quando todo mundo gritava e advertia que não, que esperasse o bombeiro. Eu acreditei que não daria tempo de esperá-lo, pedi que chamasse os bombeiros enquanto eu iniciava o procedimento e eu consegui trazer essa pessoa até a metade. Não consegui trazê-lo de volta, o mar puxava muito, mas eu consegui vir nadando com ele até mais ou menos a metade do lugar onde ele estava e o que era necessário para a gente sair. Foi o tempo para que os bombeiros entrassem e tirassem nós dois, porque daquele ponto até a metade onde eu cheguei em diante, eu já não conseguiria nem tirá-lo e talvez nem mais sair sozinho, porque eu estava completamente exausto. Eu me lembro quando os bombeiros tiraram, eu não conseguia permanecer em pé de tanto cansaço. Eu cheguei no limite do esgotamento físico, da exaustão que alguém pode chegar. Eu estava deitado, literalmente caído na areia, tentando tomar fôlego de um lado e o rapaz que eu salvei do outro. E eu ainda me lembro, quando os amigos dele o pegaram e trouxeram ele carregando, porque ele não tinha condição de andar. Vieram carregando ele e literalmente o jogaram na minha frente na areia. E os amigos brigavam com ele dizendo, agradece o cara, porque na mente deles, eu tinha acabado de salvar a vida dele. Mesmo que ele não conseguisse respirar, falar direito ou andar, eles não podiam imaginar a ideia de você ainda não agradeceu quem fez algo especial por você. Quando nós falamos do Senhor Jesus, nós precisamos entender que o salvamento que Ele realizou por nós foi muito maior do que esse que eu fiz por essa pessoa. Ele não garantiu apenas que a nossa vida aqui na terra durasse um pouco mais. Ele nos salvou da condenação eterna. Ele nos trouxe salvação eterna. E é importante que eu e você possamos entender o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, quando ele diz, o amor de Cristo nos constrange. É dívida de gratidão, é disso que ele está falando. Ele diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele diz, e os que agora vivem não podem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu e você precisamos viver nesse lugar de uma consciência tão grande do que Jesus fez por nós, que haja essa resposta contínua, chamada dívida de gratidão, onde a maneira como eu e você decidimos viver, ela é completamente diferente do que a gente viveria antes, porque agora carregamos essa consciência, essa dívida de gratidão.
Durante muito tempo, eu não entendia a afirmação de Jesus lá na casa de Simão. A quem pouco perdoa, pouco ama, a quem muito perdoa, muito ama. Porque a primeira coisa que me vinha na mente é que Jesus estava dizendo que aquela mulher, sim, era uma pecadora de uma ficha corrida enorme e que Simão era o cara mais bonzinho que tinha pecado menos. Mas quando você tenta olhar pelo prisma, né, da coerência do todo da mensagem bíblica, isso não faz sentido. Até porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que quem tropeça num só ponto da lei, tropeçou em todos. A Bíblia diz que todos nós fomos encerrados debaixo de uma mesma condição de condenação. Na verdade, interpretar que quem foi perdoado de muito mais pecado é quem tem a possibilidade, talvez a única forma de dar uma resposta maior de amor a Deus, me soava até injusto. Porque eu pensava, eu nasci e cresci num lar cristão. Eu tentei andar na luz da palavra de Deus, de tudo aquilo que me foi ensinado desde cedo. Isso significa que eu nunca vou amar a Deus como alguém que depois de ter vivido enfiado no mundo e no pecado, agora se converte, pode então amar mais porque foi perdoado demais. Isso me soava um tanto quanto incoerente, mas Deus me fez entender melhor esse texto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que afirma na carta a Timóteo, eu sou o maior dos pecadores, Deus me usou como exemplo, eu o pior dos pecadores. Quando você puxa a ficha corrida de Paulo, usando a linguagem criminal, ela não era tão extensa. Paulo diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ele começa a falar da maneira como ele viveu e tirando as pessoas que perseguiu e conduziu até a morte, porque fazia isso no zelo pelo Senhor, nós não podemos dizer que Paulo fez coisas tão terríveis, mas porque ele se enxergava como o pior dos pecadores, porque Paulo entrou num profundo lugar de arrependimento. Acredito que o entendimento de amar a Deus na proporção do que nós somos perdoados tem muito a ver com a dimensão de arrependimento que eu e você experimentamos. O fato é que não importa o quanto você ou eu pecamos, a gente tem nem como comparar isso, todos estaríamos perdidos. O que eu e você precisamos compreender é que à medida que nós enxergamos, isso só pode acontecer por uma ação do Espírito Santo, o que nós fizemos. À medida que eu e você entendemos que nós ferimos o coração de Deus, um dia Deus precisou me fazer entender que mesmo que fosse só por mim, que não me achava alguém que tinha pecado muito, pelo meu histórico, o crescimento de um lar cristão, que se fosse só por causa de mim, Jesus teria que ter vindo, teria que ter morrido da mesma forma, isso mudou a maneira de eu olhar as coisas. Na verdade, na carta, a uma das igrejas da Ásia, no Apocalipse, quando o Senhor fala com a igreja de Laodiceia, ele diz, eu te aconselho a que de mim compres colírio para que vejas. Deus está dizendo, tem coisas que você não vai enxergar se você não permitir que eu toque em você e abra os seus olhos. E uma das coisas que eu e você precisamos enxergar é a nossa condição de pecado, pela lente do Espírito Santo. E eu não falo isso para tentar reviver o passado do qual Deus te perdoou, mas talvez você precise de uma consciência maior do quanto te foi perdoado, para que haja uma resposta maior de gratidão. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, e ele diz que aquele em quem não há essas coisas, uma lista de virtudes que ele falou antes, ele diz, é cego, havendo-se esquecido da antiga purificação dos seus pecados. Então a Bíblia fala de uma cegueira que é não mensurar os pecados que nos foram perdoados. Quando ele fala com a igreja de Laodiceia, você é cego, precisa comprar colírio, eu creio que Deus está falando desse tipo de cegueira, de alguém que não entende a sua condição, o lugar onde estava e o quanto ele necessitava da graça de Deus e do perdão de Deus. Isso não é um assunto sem importância. Jesus, quando instituiu a ceia, ele disse, vocês vão fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês beberem do cálice, que vocês comerem do pão, façam em memória de mim. O que Jesus estava dizendo? Eu quero que vocês recordem o quanto custou a salvação de vocês. Por quê? Isso vai manter o seu coração consciente do que eu fiz e vai provocar em você uma dívida, uma resposta de gratidão. Quando a gente olha para o tema da adoração no céu, lá no livro do Apocalipse, é muito claro. A Bíblia diz, cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Mesmo no céu, no futuro, na eternidade, o tema central da adoração ainda será a obra de Jesus por nós. Eu quero te desafiar a parar um pouco e pensar no que Ele fez por você. Eu quero te desafiar a pedir que o Espírito Santo traga esse colírio e te dê realmente a forma correta de enxergar aonde você estava e que você nunca teria saído dessa condição sem Ele. Porque à medida que você compreende
tamanho da dívida que você tinha, você consegue mensurar mais o tamanho do perdão que você recebeu. E isso, somente isso, vai produzir em você a devida resposta, a dívida de gratidão. Que o meu e o seu coração seja agradecido e que a nossa vida de amor por Jesus possa ser mais do que um esforço, possa ser uma resposta de gratidão a Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a viver nesse lugar de resposta, em nome de Jesus. Amém.